Um Salvador crucificado. Jesus Cristo não queria ser crucificado. Ele veio com uma missão muito importante. E quando chegou aquela hora de ser crucificado, ele temeu a sepultura. Eram milhares de demónios a meter medo, a agoniá-lo. Mas Jesus orou ao Pai e de lá, do Getsemane, saiu vitorioso. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, o Gólgota, ali o crucificaram. Lucas 23, 33. Pedem-me muitos textos, fazem-me muitas perguntas. Dizem que até que o Velho Testamento não se deve ler. Que coisa estranha. Que não está nada escrito. Então, aonde é que Jesus dizia que estava escrito? Qual eram as escrituras que ele utilizava? Era o Antigo Testamento. Era a Bíblia do tempo. E hoje temos a Bíblia ainda para o nosso tempo. Crucificação. Só de pensar nesta palavra, meus amigos, vem aí um grande tormento. Chicote, vergonha, nudez, escárnio, frio, calor, fome, flagelo e os pecados. Aqui diz que a vergonha pública, a morte numa cruz. Escreve Martin Angel, não era um tipo de morte qualquer. Não era para os romanos. Era para os povos que faziam mal a Roma. Era tremendamente ofensiva, obscena no sentido mais completo da palavra. Era obscena. Era a nudez. Era a vergonha. A crucificação era o castigo em que o capricho e o sadismo dos carrascos tinham rédea solta. Eles chegavam lá e faziam o que queriam. E a vítima não podia fazer nada. A vergonha pública começava quando o condenado tinha de arrastar uma viga, que era a viga da cruz, pelas ruas até o lugar de educação pública. Naquele tempo, naquela altura, não havia programas televisivos, de televisão nem filmes, para saciar o capricho das pessoas. O desejo humano de violência. A crucificação era frequentemente o melhor espetáculo. Para a cidade corriam as pessoas, para os enfastiados, a crucificação era frequentemente o melhor espetáculo na cidade. Eles não tinham mais nada. Andavam distraídos, realmente. E para os curiosos, então, era a melhor coisinha que podia haver lá. As vítimas eram despidas de todo o vestuário e fixadas à cruz de uma maneira que as impedia de cuidar das suas necessidades corporais, como até respirar, e de cobrir a sua nudez diante do escárnio e dos insultos dos espectadores. Ainda hoje há homens a insultar Jesus. Ainda hoje há escarnecedores. Ainda hoje há cuspidores. Ainda hoje há homens que crucificam Jesus. Quando o grupo encarregado de educação chegava ao lugar da crucificação, os soldados fixavam uma trave, a trave horizontal na vertical. Ficava uma cruz. E Jesus, porque é que teve aquele pedaço de tábua em cima?
porque ficou lá gravado Rei dos Reis e Rei dos Reis e era o Rei dos Reis, em grego, em hebraico e em latim. Portanto, Jesus tinha um pedaço de madeira em cima, em cruz. Por isso que nós falamos na cruz. Quando o grupo estava encarregado da execução, chegava ao lugar da crucificação, os soldados fixavam a trava horizontal ao poste vertical. Neste caso, Jesus foi um bocadinho mais abaixo, para colocar a placa em cima. Dizia: Cristo, o rei, o vosso rei dos judeus, a quem eles diziam que era rei, e é rei, só que não é rei deste mundo. A seguir, estendiam o prisioneiro sobre ela e espetavam pregos na carne macia e vazavam o osso duro. Finalmente, erguiam a cruz assim no alto e deixavam cair sobre o buraco. E quando ela caía, rasgava a carne. Antecipava mais a agonia. Isso era um banquete. Era uma violência. Era um escárnio. As pessoas até faziam as próprias pessoas acompanhavam os sentimentos. Se deleitavam. E outras escarneciam. A vítima, completamente imóvel, não conseguia evitar o sol, o frio, os mosquitos e a sede. Finalmente, a vítima era completamente assim imóvel. Com a crucificação não afetava nenhum órgão vital. A morte durava fisicamente horas e até dias. As câimbras musculares, a fome e a sede demorava a chegar. Muitas vezes demorava vários dias. Os romanos reservavam a crucificação para punir escravos e estrangeiros. Não eram romanos que os crucificavam. Que eram considerados criminosos e frequentemente usavam-no como demonstração pública da loucura que era rebelar-se contra o Império Romano. Os judeus consideravam qualquer pessoa executada por meio da crucificação como rejeitada pelo povo de Israel. Este era amaldiçoado pela lei de Deus. Este não podia ser Deus, nem podia ser Jesus, nem podia ser o Salvador. Era a lógica. Mas a lógica está toda completamente errada aqui. Portanto, amaldiçoado pela lei de Deus e excluído do concerto de Deus como povo judaico. Para cúmulo de tudo isto, os judeus esperavam que o seu Messias fosse um poderoso rei, conquistador e não um criminoso em sofrimento. Conclusão. Não admira que o apóstolo Paulo se referisse à cruz de Cristo como um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Foi a única pessoa, aqui na Terra e na história, a oferecer-se voluntariamente para estar nesta cruz, nesta morte violenta. E a Jesus, ele veio do céu para isso. Gênesis 3:15 começou a história. E agora está a terminar este grande conflito. Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. Satanás caiu como um raio. Disse Jesus: eu vi descer do céu uma estrela a cair como um raio. Era Satanás. Ele disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu à terra. Porque Jesus está a obedecer. Porque Jesus, ao penetrar na obediência, ao penetrar na oração, ao se ajoelhar e obedecer ao Pai, Satanás foi expulso do céu. Porque ele ia lá dizer que ninguém conseguia
observar a lei de Deus. Então Jesus pensou, teve espécie de um vislumbre do futuro e disse: Satanás caiu como uma estrela. Porque ele lá no céu acusava as pessoas que eles eram desobedientes ao Pai. A Jesus, a Deus. E agora ele perdeu. Foi esmagada a cabeça. Os anjos ficaram: o que é que tu queres? Queres acusar Jesus? Não podes. Jesus é o rei e está a sofrer as consequências da tua rebelião. E o Satanás viu a oração de Jesus e o que é que fez? Fugiu. Fugiu do céu. E Jesus teve que enfrentá-lo aqui na terra. E esse grande conflito vai terminar. Foi voluntário Jesus para a cruz. Desta forma, a morte de Jesus é a nossa vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Para isso se manifestou a glória de Deus. Porque estas pessoas andam para aqui com estudos bíblicos, com profecias, com perguntas: onde é que está o Espírito de Profecia, onde é que está Helena White, onde é que estão os anos dos 2300 anos? Isso está tudo na história, meus irmãos, meus amigos, meus membros. Aceitem Jesus. Jesus é o poder. Jesus é a vergonha para os outros. Eles não querem Jesus. Jesus não quer desobediência. Jesus não quer prostituição. Jesus não quer lésbicas. Jesus não quer homossexuais. Ele não os quer assim. Eles querem os tirar de lá. Mas as pessoas não preferem ficar lá, sentados nas suas fezes, como diz Sofonias 1. Agora, meus irmãos, meus amigos, Deus deu este tempo de graça. Este tempo vai terminar e as pessoas não vão se salvar. Terminando o tempo, não há salvação. As pessoas, olhem, nesta semana ouvi uma pergunta, uma resposta, uma observação. Depois do tempo da graça, se uma pessoa se arrepender, vai se salvar. Esta pessoa não percebeu. Quando terminar o tempo da graça, o Espírito Santo se retira das pessoas e aquele que é santo continua santo. Aquele que está em pé continua que está em pé. Aquele que está a cair vai continuar para ali abaixo. Vai ser pior. Se pecou, se matou, se roubou, agora vai-se fazer uma guerra. Perceberam? O tempo da graça é muito fácil, mas muito complicado para quem não quer. Pois é que eu sou um falador nato. E quando eu começo a falar no primeiro minuto, levo logo as pessoas para uma atenção gloriosa. Não ando a especular doutrinas. Não ando a especular religiões. É Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado é um tema crucial. Quem é que está a pregar? Bom, vamos lá ver. Na cruz, o Deus crucificado encontrou-se com os meus pecados. Isto é dito. Boa tarde, bom dia e bom sábado.